Uma série de entrevistas aqui no site do Instituto Trata Brasil, instituto focado em discutir o saneamento básico no país. Hoje nós estamos recebendo aqui o jornalista Carlos Tramontina. Tramontina, obrigado por aceitar o convite. Tramontina aqui, além de jornalista da TV Globo, apresentadora da TV Globo, escreveu o livro Tietê, Presente e Futuro. O livro foi lançado recentemente, teve o apoio do Instituto Trata Brasil, e mostra a realidade do Tietê e, claro, faz uma comparação também com outros rios do mundo. Aliás, a realidade que mais se ouve no país é exatamente essa. Por que nós, brasileiros, a sétima, a oitava, a nona economia do mundo, seja lá a conta que você fizer, não conseguimos fazer com os nossos rios o que outros países, de primeiro, e não necessariamente só do primeiro mundo, já conseguiram fazer com os seus rios urbanos, tal como o Tietê, tal como o Rio Pinheiros, tal como uma série de outros rios que você pode verificar, esses outros rios pelo país. Tramontina, a primeira pergunta que eu vou lhe fazer é a seguinte. Acho que talvez seja até um pouco antropológica ou sociológica a pergunta. Por que a elite brasileira, que é quem teve acesso à educação, que é quem viaja, aliás, aqui pertinho, nós estamos no Parque Ecológico do Tietê, só para localizar o nosso internauta, daqui muito próximo está o aeroporto de Guarulhos, é o principal aeroporto do país, é a conexão da maior parte da elite brasileira para o exterior, vai para a Europa, tem rios que foram poluídos, e foram despoluídos. Hoje fazem parte da ideia da cidade, do convívio da cidade. Por que essa elite, que foi mais orientada, que teve mais acesso à educação, vai lá, gosta do que vê, volta para cá, pega a marginal do Tietê, enfrenta um trânsito danado, olha para o rio poluído e reclama pouco? Porque eu acho que a elite brasileira não assumiu até hoje o papel dela na sociedade. Ela não assumiu as responsabilidades que ela deve ter. Em todos os lugares do mundo, a elite tem um papel, desempenha uma função muito importante de ser não só um grupo social que move, que tem ideias, que colabora, que ajuda a definir políticas públicas, mas também financia políticas públicas. Aqui no Brasil, ao contrário, desgraçadamente, a gente não tem essa atitude por parte da elite brasileira. Então ela prefere viver num castelo, mostrar-se diante dos outros como sendo, abre aspas, mais importante, mais poderosa, mais decisiva, só que na prática ela não faz nada que justifique isso. Nos outros países a gente vê a elite fazendo contribuições financeiras gigantescas a favor da pesquisa, a favor da despoluição, a favor da qualidade de vida. Aqui a nossa elite prefere viajar para o exterior e, ao voltar para cá, criticar a política pública ou criticar a autoridade sem fazer nada. É uma tragédia isso. Esse dado do Ibope aqui, aliás, é uma pesquisa do próprio Instituto Trata Brasil, chamada Percepções dos Brasileiros sobre Saneamento. 31% dos brasileiros disseram que quer entender o que era saneamento básico. Quem não entende o básico que é o saneamento vai criticar e criticar como. A qualidade da crítica também é problema, então? A qualidade da crítica é problema e as pessoas não aprenderam, não foram esclarecidas na escola e depois na escola ao longo da vida. Não foram esclarecidas a importância do que é o saneamento na vida delas no dia a dia. O que é o saneamento em relação à educação, o que é o saneamento em relação à saúde e a necessidade do saneamento como forma de se conseguir qualidade de vida, né? E aí a gente vê essas coisas, como por exemplo esse dado da pesquisa, ou outro dado recente de uma pesquisa do Ministério da Saúde que perguntou às pessoas sobre planejamento familiar e 78% confundiram com orçamento doméstico. Então vem lá de trás, né? As nossas elites que não contribuem para ajudar o país na prática e as pessoas que foram ensinadas lá atrás que rio é um lugar onde se joga esgoto, como se isso fosse o melhor. Pode até resolver um problema pessoal ou pontual, mas no médio e no longo prazo ajuda a desenhar uma tragédia. Aquela história tirou o esgoto da frente da minha casa, já resolveu. Mas tem muita gente que convive com isso. Tem muita gente que convive. E boa parte acho que não deve reclamar. A pesquisa mostra isso também em alguns momentos. Acho que não pode reclamar porque há um problema de relação do cidadão brasileiro com os seus políticos, ou seja, eu simplesmente descreio que vão fazer alguma coisa, eu sou descrente absoluto, voto porque é obrigatório, acredito no primeiro momento, me envolvo na campanha e ponto, acabou. No dia 1º de janeiro, quando todo mundo toma posse, uma parte está na praia, outra parte está comemorando a chegada do ano novo e ninguém mais se envolve com nada. É uma percepção de o quê? De falta de desenvolvimento político que o mandato começa em 1º de janeiro, ele vai terminar 4 anos depois, com 31 de dezembro.
é a continuidade do desenvolvimento político. E aí, claro, o saneamento é apenas uma das necessidades que o país tem. Eu costumo usar um dado, o IDH brasileiro é 75º, fizeram uma conta e comemoraram porque subiu para 72º, foi uau! Muito bom, hein? Muito bom. E a economia brasileira melhorou. Era nona, décima, 19ª, agora tem um cálculo maravilhoso, chega a 7. Então, se nós somos o 7º mais ricos do mundo, somos o 72º, na menor das hipóteses. No índice de qualidade de vida? Bate, né? Claro. É índice de desenvolvimento humano. Desenvolvimento humano? Internacional. Uhum. É a sequência de entender que o mandato começa, mas... Eu acho que não só isso. A população brasileira tem essa atitude, mas ela também é culturalmente acomodada. Ela precisa ser instigada e ela precisa ser educada, instigada e cobrada para ela ter uma atitude. Então a gente só vê as pessoas tendo alguma atitude em determinados momentos provocadas por alguma situação. Em outros momentos ela prefere ficar assim, o meu esgoto está fora dali, está jogando no rio, na frente da casa do outro, está tudo bem. Isso também é ruim. Quer dizer, as pessoas acham mais fácil criticar a autoridade do que lutar para que a autoridade, ou exigir que a autoridade invista em saneamento. Você está há quanto tempo aqui em São Paulo? Desde os 17 anos de idade. Você é do interior, né? Eu sou do interior, há quase 40 morando em São Paulo. Vim para fazer faculdade. Conheci o Rio Tietê no interior e vim encontrá-lo assim, já degradado, morto, aqui. Desse tempo todo que você está em São Paulo só, ou que tinha uma ligação com a capital de alguma maneira, quantas vezes você já viu políticos dizerem que vou pescar nesse rio de novo, vou nadar nesse rio? Eu me lembro do Fleury falando isso. Mas muito antes disso, eu me lembro do Shigeaki Ueki, ministro das Minas e Energia do governo Geisel. Eu tenho uma gravação numa declaração dele, ele fala assim, dentro de pouco tempo vamos ver peixinhos nadando no Rio Tietê. 1982. Nós estamos em 2011. Qual era a lógica que você imagina que motivava alguém com um importante cargo público a dizer isso? Porque não é poluir o rio, ele continua recebendo poluição, porque as casas não têm saneamento, o esgoto até é captado, mas ele não é tratado, se não é tratado, vai parar no rio e vai continuar a poluição. O que você imagina? Porque isso foi em 82. Sim. Ainda tínhamos o vestício de ditadura militar, é verdade. Mas o Fleury foi, deixa-me ver, em 90, o governador Covas Sim, na década de 90. Exatamente. Começo dos anos 90, no início do projeto Tietê. Pois é, e ele disse, nós vamos, acho que nós estamos fazendo envolvendo até uma dupla sertaneja, alguma coisa do gênero, não me lembro bem. Mas falava-se aquilo. Por que alguém é motivado? Porque eu tenho que mexer no saneamento da cidade. Eu não tinha estação de tratamento de esgoto, como é que eu vou poluir o Rio Tietê? Baseado em quê? Era aquela falsa promessa de que não, vamos resolver esse problema, é para ganhar eleição. Porque é um compromisso grande e sério, não é? O político brasileiro, ele não tem compromisso com o que ele fala. E como as pessoas não cobram, ele continua a falar. Por exemplo, atualmente a gente vê o governador Geraldo Alckmin sempre falar assim, nós estamos com mais de 80% do esgoto coletado na região metropolitana de São Paulo e 60 e tantos por cento do esgoto tratado na região metropolitana. Na região metropolitana não. Em São Paulo nós temos 80 e tantos por cento do esgoto tratado e 60 e tantos. Só que ele não diz que esses números que ele está usando se referem à região metropolitana e que esses números se referem aos 39 municípios, menos os que não são tratados pela Sabesp. Ele está usando o número da Sabesp como se fosse números do Estado. E esse número não corresponde exatamente. Ele perde uma parte e trata como global. E trata como global. E aí a Sabesp fala assim, em 2018 nós vamos universalizar a coleta e tratamento de esgoto. Onde? Nas cidades atendidas pela Sabesp, se conseguir. Mas ela não diz isso. E quantas são as cidades atendidas pela Sabesp em relação ao todo? Não é maioria. Sem contar que a Sabesp não pode atuar porque é ocupação irregular. Também tem esse detalhe. Então, não conta. A autoridade não tem pudor, não tem preocupação em usar números e fazer marketing de forma, muitas vezes, leviana. E as pessoas não param para pensar e para cobrar.
pensar é o assunto do próximo bloco dessa entrevista com Carlos Tramontina, autor do livro Tietê, Presente e Futuro. Essa entrevista que hoje nós estamos fazendo, o céu está nublado, não vai chover. Chuva é sempre uma preocupação, não agora nessa época já de outono e inverno em São Paulo, mas isso está aqui no Parque Ecológico de Tietê,